Aleluia. Todo tchutchuquinho. Obrigado, irmão. Isso aqui é um dom de revelação. Eu estava querendo água mesmo. Esses obreiros são preparados. A paz do Senhor, meus irmãos. Apocalipse 6. Eu acho que não tem um pregador mais feliz do que eu hoje, neste domingo, por esse mundo afora. A felicidade é exatamente em ter a oportunidade de poder estar com vocês uma vez mais. A ANAD, vocês já sabem, é minha igreja aqui no estado de São Paulo. E o bispo eu falei hoje para o pastor Oséias de Madureira. Eu estive ministrando na reunião de obreiros em Sumaré. E eu falei para ele que se eu tivesse 2 amigos, o bispo Saulo seria um desses 2 amigos. E pelo fato de eu gozar dessa comunhão com ele, ter essa amizade, é por isso que eu estou aqui hoje. Desde quinta-feira que eu não passo bem. Hoje pela manhã foi horrível. Não sei o que é que eu tenho. Eu preciso, na verdade, ir ao médico. Então eu gostaria que vocês me dessem 99,99% de desconto da mensagem de hoje. Não exijam muito de mim na noite de hoje, tá? Eu vou conversar um pouco com vocês sobre esse texto. E dentro de uma meia hora eu retorno o microfone às mãos do bispo. Realmente eu não estou bem. Estou feliz em estar com meu filho. Parece meu irmão, né, irmão? Não estou tão... Quero abraçar aqui o pastor Moa, pastor Cristiano, pastora Rosângela. Eu chamo ela de Rosa. Pastor Alexandre, pastora Grazi, pastor Maico. Gente, vai falar o nome de todo mundo aqui, eu vou passar a noite. Então, um abraço a todo mundo, todos os pastores aqui da ANAD. Deus abençoe vocês grandiosamente. Quem encontrou Apocalipse 6 diz: eu vou para o céu. Quem não achou diz: eu vou também. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. A mensagem é muito propícia para o tempo atual. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amém. Tome seu assento, muito obrigado. Os estudiosos de profecia afirmam de forma categórica que estamos vivendo dias que podem ser chamados de noite escatológica. A noite da escatologia, ela é marcada pela desvalorização da pregação do evangelho, pela secularização dos valores absolutos do cristianismo, pela confusão teológica desencadeada e pela apostasia. Escatologia é uma palavra de origem grega chamada de escatos. Escatos significa estudo das últimas coisas. A verdade é que a escatologia, ela é mais detalhada do que pensamos. Por exemplo, Deus disse ao profeta Daniel que a revelação seria dele, mas o entendimento da revelação seria para os dias do fim, ou seja,
exatamente para os nossos dias. Em se tratando desse assunto última hora, a verdade é que a igreja, como sempre, está aguardando Jesus e o mundo preparado e ansioso pela chegada do homem do pecado, aquele que conhecemos como o anticristo, a ponta pequena, o rei feroz de cara, o angustiador das nações, o dominador. Em grego ele é chamado de anomos, aquele que se opõe à ordem estabelecida. Surge uma pergunta no seu coração: pastor, nós esperamos Jesus, mas afinal de contas, quando ocorrerá o arrebatamento da igreja? Ocorrerá antes da manifestação do anticristo, durante a manifestação do anticristo ou depois da manifestação do anticristo? Vocês sabem que existem pelo menos 3 abordagens que são muito discutidas na internet, em mesas de debates, entre escatólogos. E essas 3 abordagens são chamadas de pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e de pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. O mid-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada no meio da manifestação do anticristo, ou seja, depois de 3 anos e meio da sua manifestação. E o pós-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. A bem da verdade é que não existe um versículo na Bíblia falando literalmente assim: a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Também não existe um versículo falando literalmente dessa forma: a igreja será arrebatada depois de 3 anos e meio da manifestação do anticristo. Tampouco existe um versículo falando literalmente dessa forma: a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Até porque se tivesse um texto falando literalmente uma dessas 3 abordagens, não haveria tanta discussão em torno delas. Mas para entendermos o arrebatamento da igreja, nós não podemos apenas recorrer ao uso do Novo Testamento. A gente tem que recorrer principalmente ao uso do Antigo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, existem 92 citações do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. Existem 102 citações do Antigo Testamento na Epístola aos Hebreus. E existem 285 citações do Antigo Testamento, pastor Rodrigo, no livro de Apocalipse. O Apocalipse é recorde em citações do Antigo Testamento. E não apenas textos literais. É preciso a gente também recorrer a tipos. O que são tipos, afinal de contas? Tipos são coisas materiais representando verdades espirituais. Existem muitos personagens veterotestamentários que representam a pessoa de Cristo. Eu poderia aqui citar Davi, eu poderia citar Moisés, eu poderia citar aqui até mesmo Israel. Poderia citar aqui Esther como igreja, Assuero representando Deus, Amã representando Satanás. Existem vários tipos e é inegável a tipologia bíblica do Antigo Testamento. Eu vou pegar aqui a figura de José, só para a gente ter noção basicamente de que José era um tipo de Jesus, tendo em vista que muitas das suas ocorrências ou ocorrências da sua vida apontavam para fatos que ocorreriam mais tarde na vida de Jesus, o Salvador. Por exemplo, José era amado pelo pai, Gênesis 37. Jesus era amado do pai, Mateus capítulo 3. José foi odiado pelos seus irmãos, Gênesis 37. Jesus foi odiado pelo seu povo, João 15. José foi enviado pelo pai, Gênesis 37. Jesus foi enviado pelo pai, 1 João 4. José foi vendido, Gênesis 37. Jesus foi vendido, Mateus capítulo 26. José foi tentado e venceu, Gênesis 39. Jesus foi tentado e venceu, Mateus capítulo 4. José foi preso entre 2 criminosos, um salvo, o outro condenado, Gênesis 40. Jesus foi preso entre 2 criminosos, um salvo e o outro condenado, Lucas 23. José foi levantado e exaltado, Gênesis 41. Jesus foi levantado do madeiro e exaltado à direita do trono do Pai, Mateus 28. Com 30 anos, José deu início ao seu ministério, Gênesis 41. Com 30 anos, que era a idade do ofício sacerdotal, Jesus iniciou seu ministério, Lucas capítulo 3. A noiva de José não era hebreia,
Gênesis 41, 45. A noiva de Jesus não é hebreia, é gentílica. Efésios 5. A tribulação obrigou os irmãos a procurá-lo. Gênesis 42. Na tribulação que há de vir, irão procurar Jesus. Mateus capítulo 24. Através de José vieram reconciliação e bênçãos para os irmãos. Gênesis 45. Através de Jesus vieram reconciliação e bênçãos. Isaías capítulo 11. Todos os povos foram abençoados por causa de José. Gênesis 41. Todos nós fomos abençoados por causa dele. Isaías capítulo 2. No Egito, José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram. Gênesis 42. Jesus conheceu o seu povo, mas o seu povo não o reconheceu. João capítulo 1. José foi reconhecido pelos seus irmãos no tempo da escassez. Gênesis 45, 4. Os judeus reconhecerão Jesus quando ele vir em glória, visivelmente, no tempo em que Jerusalém estiver cercada. Você entendeu que a tipologia? A noiva de Jesus não é hebreia. A noiva de José não era hebreia. A noiva de Jesus não é hebreia. A noiva de Jesus é gentílica. São todos os povos, todos aqueles que aceitarem e confessarem que ele é o Salvador do mundo. Sendo José o tipo de Jesus e tendo se casado com uma mulher gentília, podemos ver na adoção dos seus filhos Efraim e Manassés como filhos de Jacó, o pai de José, o tipo da igreja que é gentílica e que através de Jesus Cristo foi adotada na família de Deus. João capítulo 1 versículo 12 e Efésios capítulo 1 versículo 5. Então eu entendo que a igreja será trasladada, o traslado dos salvos, o arrebatamento dos salvos acontecerá antes da manifestação do anticristo. A questão é que quem defende que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, pensa que nós que defendemos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, significa que todos que têm a Bíblia debaixo do braço será arrebatado. Engano. Para mim, e isso aqui não é doutrina, tá? E também isso aqui não está na Bíblia, mas para mim, usando a minha inteligência, e como estudioso dessa matéria há mais de 20 anos, para mim, 10% dos salvos sobe no arrebatamento da igreja. Lembre-se que Filadélfia, Jesus abriu uma porta para ela, e Filadélfia manteve esta porta aberta. Jesus também abriu uma porta para Laodiceia, mas Laodiceia, ela fechou a porta para Jesus. A porta de Filadélfia representa a porta de comunhão, porta de missões, porta de arrebatamento. Laodiceia, ela perdeu as características de Cristo e passou a ter as características de Satanás. Miserável porque não tinha misericórdia, desgraçada porque perdeu a graça, cega porque perdeu a visão, nua porque promovia escândalo, além de uma outra característica que a igreja de Laodiceia possuía. A igreja de Laodiceia, ela possuía uma característica que havia perdido as vestes brancas representando o sacerdócio. E Jesus aconselha a igreja de Laodiceia: peço-te que se vista de vestes brancas e que compre ouro provado no fogo. O ouro aqui não representa a moeda corrente daquela época. O ouro aqui representa a natureza de Deus, a sua glória e a realeza que a igreja havia perdido. E vocês sabem como que se purifica o ouro. O ouro se purifica exatamente no fogo, para que todos os outros metais sejam separados da grandiosidade que é o ouro. Por isso que Laodiceia vai ficar aqui para ser purificada no período tribulacional, para poder alcançar a salvação através da natureza de Deus, da glória e da sua realeza. Mas eu gostaria de perguntar na noite de hoje, nessa introdução: quem aqui espera ser arrebatado antes da grande tribulação? Levante uma das suas mãos, aproveite e dê um grito de aleluia, né? Eu vou perguntar de novo: quem aqui nesta noite, nessa introdução, aguarda ser arrebatado antes da manifestação do anticristo? Dá um grito de aleluia para Jesus. Então, para mim, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja será arrebatada e o anticristo, ele se manifestará na terra. Pastor, quem é ou será
o anticristo? É porque talvez ele já tenha nascido. Os acontecimentos apontam para uma dúvida muito grande para nós que estudamos essa matéria. Será que ele já nasceu? Se nasceu, em que país ele está? Mas afinal de contas, quem é ele, pastor? Como que será ele? O anticristo será um religioso. Primeiro, ele é um religioso. Segundo, ele será um político. Segundo, ele será a política é que executará os propósitos da religião do anticristo. Grife isso na sua mente. Primeiro é religioso e depois ele é um político, porque a política executará os propósitos da religião dele. Lembre-se que a política será um dos instrumentos mais poderosos na mão desse homem chamado de o homem do pecado. Ao mesmo tempo, o anticristo será um homem de charme e carisma hipnóticos. Inicialmente ele trará soluções imediatas com a nação de Israel, como está escrito em Daniel capítulo 8, versículo 25, que diz: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Isto sugere que ele, o homem do pecado, o filho da perdição, o mais importante filho de Satanás, irá seduzir o mundo com promessas de paz, principalmente na Palestina. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ele vai seduzir o mundo com promessas de paz, principalmente na Palestina. O seu governo, tudo indica, terá dominação em 3 pontos distintos. Número 1, ele será um líder mundial único. Número 2, existirá uma religião mundial única. E número 3, um controle social mundial único. O anticristo é esperado para ser o futuro líder das nações. O anticristo irá liderar uma revolução mundial para estabelecer a sua religião na terra. É por isso que em Daniel capítulo 7 nós vemos um sistema. Em Apocalipse capítulo de número 13 nós vemos um homem. E em Apocalipse capítulo 17 nós vemos um sistema com um homem. A verdade é que uma plataforma política vem sendo montada ao longo dos anos. O palco, na verdade, está armado. E em breve este show se iniciará. Talvez você esteja perguntando: pastor, o anticristo, quando se manifestar, ele virá em nome de quem? Ele virá de uma tribo? Virá em nome de Elohim, do Eterno, em nome de Deus? Virá em nome de Yeshua? Não. O anticristo não virá em nome de absolutamente ninguém. O anticristo virá em seu próprio nome. Não são palavras minhas, são palavras do próprio Jesus, em João capítulo 5, versículo 43, quando disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus está se referindo exatamente ao anticristo. Os judeus não o aceitaram, mas aceitará aquele que virá em seu próprio nome. Apocalipse capítulo de número 6 é uma referência exatamente a ele. Tem gente que defende que o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é Jesus. Mas o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 que lemos não é Jesus. Não é Jesus porque quando lemos o capítulo de número 5, nós vemos que o cordeiro venceu, ressuscitou como leão, foi exaltado à direita do Pai. E ele foi moralmente digno, e é moralmente digno de abrir um livro e de desatar os seus 7 selos. E quem abre o primeiro selo é exatamente o cordeiro que venceu, que é Jesus. Se ele recebeu todo o poder e toda a autoridade, e ele tem esse domínio sobre este livro para abrir um selo após o outro, e é ele quem abre o primeiro selo, por que ele precisaria abrir um selo para ele mesmo entrar em cena? Ele abre o primeiro selo exatamente para dar legalidade, para que este cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 entre em cena. E observe que este cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, ele recebe uma coroa. A coroa significa autoridade para reinar durante um período. Só que, pastor, por que ele vem montado num cavalo branco? O anticristo tem um quarto de milha? Não, cavalo na Bíblia representa força.
O cavalo aqui é branco porque significa uma falsa paz. Mas ele não é apenas o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Ele também é a besta que sobe do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 1, diz assim: e eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Olha na minha mão esquerda, por gentileza. E eu me pus sobre a areia do mar. João aqui está tendo uma visão, e ele está exatamente na areia do mar. O mar aqui é sem dúvidas o mar Mediterrâneo, o maior mar do planeta, banha 3 dos 5 continentes do planeta. Esta nação aqui, este mar, representa uma nação do Oriente Médio, porque o Oriente Médio é também banhado por este oceano. Por que, pastor, você está dizendo que mar na Bíblia representa nações? Dá uma olhada, por gentileza, em Apocalipse 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que é a falsa religião, que estará sentada sobre muitas águas. João não entendeu muito a visão e o que o anjo estava lhe mostrando. E no versículo de número 15 do capítulo 17, o anjo explica a João o que significa as muitas águas. E o versículo diz assim: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, a falsa religião, são povos e multidões e nações e línguas. Então João, no capítulo 13, versículo de número 1, ele está dizendo que Deus o levou a uma nação. Essa nação, repito, para mim, sem dúvidas, é uma nação do Oriente Médio. E ele diz que viu subir de uma nação, de um povo, de uma língua, de uma etnia, um cara, uma besta. Por que é uma besta? Porque ele é bestial, porque ele é selvagem. E João diz assim: e a besta que vi tinha 7 cabeças. Não significa que o anticristo ele sofre de anomalia. É um cara com 7 cabeças, literalmente. Isso aqui fala de astúcia, fala de sagacidade. João diz que além das 7 cabeças, ele possuía 10 chifres. É claro que ele não é um homem com 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres aqui que apresentam 10 nações, superpotências, que se aliarão a ele dentro desse projeto político. Por que eu estou dizendo isso? Porque Apocalipse capítulo 17, versículo de número 12, João diz: e os 10 chifres que vistes são 10 reis, ou seja, 10 presidentes, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Capítulo de número 13, João diz que além dele subir de uma nação, deles ter astúcia e sagacidade, de 10 nações se aliar a ele, ele tem 10 diademas. Os 10 diademas representam autoridade política sobre essas 10 nações que se aliarão a ele. E ele terá um nome de blasfêmia, porque as pessoas vão dizer que ele é bom. E a blasfêmia é quando você chama o bom de ruim e o ruim de bom, por exemplo. O versículo 2 do capítulo 13, João diz: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, porque ele é rápido e veloz. Os seus pés como os de urso, falando de estabilidade, de força. João diz: a sua boca será como de leão, falando da monarquia de Babilônia. Eu sei que a gente chama a igreja católica de Babilônia, mas a igreja católica como instituição começa a existir a partir do 4º, 5º século depois de Cristo. Babilônia existe desde o livro de Gênesis capítulo 10. Foi Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor, que edificou Babilônia na terra de Sinear. O espírito de Babilônia é o espírito anticristão. É o espírito que se opõe contra tudo que se chama Deus, contra tudo que se adora a Deus, contra os princípios de Deus. E esse espírito chamado espírito de Babilônia está na terra desde que o homem pecou. O primeiro ser que ele entrou foi Caim. Depois de Caim teve o filho de Noé chamado Cão, que saiu denunciando após desejar o seu pai, quando o seu pai estava despido após a sua embriaguez. Também entrou em Nimrod, e esse espírito segue uma linha tênue até os nossos dias, quando o anticristo literal, será manifestado na terra.
O versículo de número 2 diz que o anticristo receberá do dragão o poder, o seu trono, e ele reinará na terra por um período. Pastor Denilson, por que o anticristo é tão desejado pelos homens? Por que os homens irão facilmente aceitá-lo? Exatamente por causa da sua inteligência e por causa da sua proposta política. Após a manifestação do anticristo, virá uma segunda besta na terra. É Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Quem é exatamente a segunda besta que se manifestará? A segunda besta que se manifestará é chamada de falso profeta. Será um bruxo poderosíssimo como nunca na terra houve. Eu sei que vocês já leram a segunda epístola de Paulo a Timóteo. E o apóstolo Paulo cita dois nomes distintos, chamados de Janes e Jambres. E muita gente já me perguntou: pastor, quem foi Janes e quem foi Jambres? Esses dois homens citados por Paulo na segunda epístola a Timóteo foram dois bruxos poderosíssimos que perseguiram Moisés e Arão no período em que esses dois homens estavam para resgatar os hebreus do jugo egípcios. Esses dois homens eram tão poderosos que eles eram capazes de reproduzir as pragas que Moisés e Arão produziam em nome de Deus. Assim será o falso profeta, um bruxo super poderoso. E não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia no capítulo 13, a partir do versículo 11, diz que ele exerce todo o poder do anticristo na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem o anticristo, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais na terra, de maneira que até fogo fará descer do céu. O falso profeta será extraordinário, e a proposta dele é fazer com que a humanidade se prostre diante do anticristo e o adore, assim como sirva de forma religiosa. Quando isso ocorrer na terra, que o anticristo estiver aqui, e ao seu lado o falso profeta, vai começar o período chamado período do código de controle total. O que é o código de controle total? É o 666, isso mesmo, o CAI, o ZAI e o estigma, porque o 666 não é escrito em número, é em letras. CAI 600, ZAI 60 e estigma 6, por isso 666. Eu sei que vocês já ouviram dizer que o código de barras, quando foi lançado, era a marca da besta, e não foi, e não é a marca da besta. O www da internet, também disseram quando a internet foi lançada, que a internet era o 666, falaram até que a Coca-Cola era a marca da besta. Quando a televisão foi lançada, também afirmaram, e pregadores ganharam muito dinheiro vendendo apostilhas, dizendo que a televisão era a marca da besta. Depois da televisão veio o controle remoto da televisão. Aí agora que foi que afirmaram, dizendo que o controle remoto da televisão era a marca da besta. Depois lançaram o computador, disseram que o computador era a marca da besta. Depois do computador teve o chip lançado pela Motorola em 2005 na Europa, e disseram que o chip, o microchip lançado pela Motorola em 2005 na Europa era a marca da besta, mas passou. Aí veio o período do scanner nos supermercados e nas lojas, disseram que os scanners eram a marca da besta, passou. Veio o cartão de crédito, disseram que o cartão de crédito era a marca da besta, passou. Veio o QR Code, estão dizendo que o QR Code é a marca da besta. Veio o Covid-19, também disseram que era a marca da besta. A máscara que a gente está usando, tem muito crente que me pergunta: a máscara já é a marca da besta, o 666. Agora veio a vacina, também estão dizendo que a vacina é a marca da besta. E se não bastasse, estão agora afirmando que o Pix é a marca da besta. Pastor, afinal de contas, o que é o 666? E por que é 666? Porque não pode ser 777, nem 888, nem 999. Não pode ser 555, nem 444, nem 333, nem 222, nem 111. Tem que ser 666. Por que 666? Porque 6 é o número do homem, é o número do erro, o número do pecado, o número da mentira.
O homem foi formado no 6º dia da criação. E por que são 3 vezes o número 6? Porque é uma tríade satânica, é uma falsa trindade. O anticristo, o falso profeta e Satanás. Ou Satanás, o anticristo e o falso profeta. Pastor, como que se dará a marca da besta, afinal de contas? O anticristo vai correr atrás das pessoas e vai injetar um chip na mão direita ou na testa, e as pessoas vão bugar e vão virar um zumbi e vão começar a seguir o anticristo? Não. A palavra marca em grego é charagma. Repete essa palavra, charagma. A palavra charagma é de onde advém a palavra caráter. A palavra charagma é de onde advém a palavra. Não fique pensando que o anticristo vai desenvolver uma tecnologia a ponto de mexer no arbítrio do ser humano. O ser humano vai receber uma injeção com um chip, e essa pessoa aí buga, e essa pessoa vive uma espécie de zumbi, tipo Resident Evil ou Walking Dead, e as pessoas começam a seguir o anticristo com os olhos brancos. Não é bem assim. Deus não permitiria desenvolver uma tecnologia a ponto de mexer no arbítrio do homem. Até porque a palavra charagma, que é marca, é de onde vem a palavra caráter. Isso significa que as pessoas vão aceitar a marca da besta de forma voluntária e consciente. Haverá uma proposta do anticristo, e as pessoas de forma voluntária, consciente, deliberada, vão aceitar a proposta do anticristo e receber esta marca. Tanto que a Bíblia diz no capítulo 19 de Apocalipse, que quem receber esta marca já estará condenada. Isso significa que a pessoa aceitará esta marca de forma consciente, de forma racional, de forma deliberada. E isso será um insulto contra Deus. A proposta desta marca é exatamente para as pessoas comprar, é para as pessoas vender. Nós estamos vivendo esse tempo aqui. A verdade, o mundo está passando por uma espécie de treinamento. Teve um irmão que me perguntou: pastor, você acredita nos Illuminati? Falei, acredito. Nos Rockefellers, nos Builders. Eu acredito nos senhores do mundo, os globalistas, tipo Soros, tipo Bill Gates, tipo tantos outros homens que financiam pesquisas e quer a desconstrução da família patriarcal, da família nuclear. Eu sei que também vocês acreditam. A verdade é que esses homens, chamados de senhores do mundo, ou os globalistas, eles sempre quiseram um controle populacional. Desde que o mundo tinha 3 bilhões de habitantes, que os senhores do mundo, ou os globalistas, aqueles que se opõem a Deus, tenta controlar a população do mundo, determinando quem vive e quem morre. Eu não acredito nisso, irmãos, porque Deus não deu o poder ao homem sobre quem vive e quem morre. Lembra quando João é arrebatado aos céus em Apocalipse, capítulo de número 1? Ele diz que ouviu por detrás dele uma voz que lhe dizia: o que fez, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. João disse que quando virou-se para ver quem falava com ele, ele viu um semelhante ao Filho do Homem no meio de 7 castiçais de ouro. O centro é Ele, quem está no centro é Ele, porque a glória é dEle, o poder é dEle. Ele está no meio do jardim, Ele está no meio do mar como um caminho, Ele está no meio do arraial, Ele está no meio entre 2 ladrões, está no meio da Nádia na noite de hoje, está no centro da sua casa. E João olha para Jesus, e quando olha para Jesus, ele vai descrever Jesus. É um Jesus meio estranho, mas a descrição aqui do capítulo 1 é exatamente para a gente entender o poderio e o senhorio de Jesus. E João diz que ele tem vestes brancas até os pés, um cinto de ouro na altura do peito, seus cabelos brancos são como a lã branca, seus olhos como chama de fogo, uma espada sai da sua boca, seus pés são como de latão reluzente assacalhado na fornalha, e seu rosto brilha como o sol. É claro que isso tem um significado. As vestes até os pés fala do seu sumo sacerdócio, fala de uma autoridade judiciária. O cinto na altura do peito fala que ele é digno de ser sumo sacerdote.
Os seus cabelos brancos como a lã branca fala da sua pré-existência, da sua deidade, da sua eternidade. Seus olhos como chama de fogo, fala dos olhos que tudo vê, tudo conhece. Ele sabe onde você mora, o endereço, o número da sua casa, onde você trabalha. Ele conhece todas as coisas. A espada que sai da sua boca fala da palavra da vida e a palavra da morte. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Seu rosto como o sol fala da sua glória e da sua moral. E seus pés como de latão reluzente fala, quando ele morreu na cruz do Calvário ele estava descalço, mas quando ele vir com uma igreja para reinar no governo milenar, ele virá com pés de juízo e de justiça, pés de bronze. Quem está entendendo o que eu estou pregando, dá um grito de aleluia para Deus. João diz que quando viu Jesus, caiu aos seus pés como morto. E Jesus estendeu a sua mão para ele e disse: João, não temas, eu sou o que vivo. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele está dizendo: vive quem eu quero, morre quem eu quero. Vive quem eu quero, morre quem eu quero. Vive quem eu quero, morre quem eu quero. Criaram um vírus e desenvolveram dentro de uma seletividade. Cientistas inescrupulosos de vários países se uniram com certeza com cientistas chineses para criarem e desenvolverem esse vírus. Por que o vírus é seletivo, pastor? Logo quando o vírus se manifestou na terra, atingia as pessoas acima de 60 anos de idade, pessoas com algum tipo de enfermidade, e tudo isso tinha um projeto por trás, para um controle populacional que não funcionou e não vai funcionar, irmãos, porque Jesus não dá o poder. Eu vou perguntar uma coisa para você: quantos de vocês conhecem alguém acima de 60 anos, 70 anos, porque eu conheço várias, que foi para o hospital, ficou entubado, meses lá, mas voltou para casa e está vivinho de Jesus? Quem conhece? Alguém aqui conhece? Alguém aqui conhece? Porque o poder da vida e da morte está na mão de Jesus. Levante a mão direita, por favor. Faz um dedo de profeta, aponta para alguém e diga: o poder da vida e da morte está na mão dele. Então você só vai morrer quando ele quiser. Essa solução de paz que ele proporcionará na Palestina, entre palestinos e judeus, a negociação com o templo, tudo isso ele vai proporcionar ao povo judeu. Só que depois de 3 anos e meio, e lembre-se, a igreja estará com Cristo nos céus. Depois de 3 anos e meio, haverá algo que os judeus não irão suportar. O que, pastor? Ele vai praticar a chamada de abominação desoladora. O que é abominação desoladora? Daniel capítulo 7, versículo de número 25. Olha o que Daniel revela acerca do anticristo. E proferirá, ouçam isto, e proferirá. Daniel está se referindo ao anticristo. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Sim, ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Santos na Bíblia são anjos, igreja e judeus. Eleitos na Bíblia são anjos, igreja e judeu. Aqui está se referindo ao povo judeu. Então
Daniel diz: ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e ouçam, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Pastor, o que significa isto? Por que mudar os tempos? Porque o dia da adoração da religião do anticristo não é o mesmo dia da adoração do povo judeu, que é sábado, nem do cristianismo, que é domingo. É um outro dia, possivelmente a sexta-feira. Por isso ele vai querer mudar os tempos, ou seja, o calendário do dia da adoração. E Daniel diz que ele cuidará não só em mudar os tempos, mas também a lei. Que lei, pastor? A lei de Moisés, que rege o templo. E não pode ser mudada a lei de Moisés que rege o templo, porque assim se pratica a abominação desoladora. Porque Daniel capítulo 9, versículo de número 27, diz exatamente assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana são 7 dias. 7 dias aqui é uma unidade profética, significando 7 anos. E na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio que ele se manifestar, ele fará cessar o sacrifício dos judeus dentro do templo, e assim praticará a abominação desoladora. E os judeus vão quebrar o pacto com ele. E como os judeus são armados até os dentes, ele vai ter que sair da cidade de Jerusalém numa incursão, para unir nações do mundo inteiro, para sitiar contra a cidade de Jerusalém, para destruí-la. Lembra agora do sistema que fez com Donald Trump? Retiraram-no do poder. Os Estados Unidos está falindo. Os carros estão 35% mais caros. A esquerda é uma desgraça. É um pensamento maldito que nasceu no inferno. É impossível cristão ser cristão e ser de esquerda. O Biden destruiu a economia americana. Sabe uma das coisas que ele fez quando assumiu o governo? Ele retirou os soldados do Afeganistão. Eu estava olhando aqui algumas bandeiras, e tem algumas bandeiras aqui que eu faço parte de um empreendimento missionário já há mais de 10 anos. Tem uma exatamente aqui na minha frente. São países que são proibidos a pregação do evangelho. Sabe o que foi que Joe Biden fez? Retirou os soldados americanos do Afeganistão e deixou para o Talibã 85 bilhões de dólares em armamento. 85 bilhões de dólares, irmãos, em armamento, significa que o Talibã, uma unidade, uma célula poderosíssima, que trabalha contra o povo de Israel, tem um armamento maior do que a maioria dos países do planeta. Eu recebi um vídeo do Afeganistão, cristãos sendo assassinados, sabe por quê? Porque eles estavam consultando os celulares dos cristãos, e se achar um aplicativo da Bíblia no celular, as pessoas são executadas a tiros de fuzil no meio da rua. Biden fez isso. Você sabe por que está acontecendo tudo isso por lá? É exatamente para cumprir tudo isso que está dentro da escatologia, quando nações lideradas pelo anticristo vão sitiar a cidade de Jerusalém no intuito de destruí-la. Sim, o anticristo vai liderar uma revolta armada de várias nações aliadas a ele, numa coalizão poderosíssima, sitiando a cidade de Jerusalém para destruí-la. E você pode perguntar: pastor, por que eles não destroem Jerusalém na hora? Vai no YouTube depois, coloca assim no YouTube: Sistema de Defesa de Míssil de Jerusalém. Coloca lá para você ver. Você vai ficar boquiaberto. Você vai ficar assim perplexo. Você vai ficar estupefato em ver o poderio, o armamento poderoso que existe em Israel. E esse armamento foi exatamente desenvolvido por Shimon Peres, que é um judeu. É o povo mais inteligente da terra. É por isso que o anticristo vai unir nações para sitiar em volta de Jerusalém, para destruí-la, porque sabe que Israel é uma nação poderosíssima. Não se esqueça, a igreja estará com Cristo nos céus. Deixa-me só saber aqui, tem alguém que vai estar lá com ele? Pastor, como se dará isto? A igreja arrebatada entrará na cidade. Fala para o seu irmão: a igreja vai entrar na cidade. Não, fala de novo: a igreja vai entrar na cidade. Lembra o seu irmão aí, ó, a cidade está descendo do céu. Não, faz assim com a mão, faz assim com a mão, faz assim: a cidade está descendo do céu. Fala de novo.
Mais uma vez, só para não esquecer. A cidade está descendo do céu, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo. A igreja estará em glória. A cidade de ouro puro estará descendo do céu. Israel estará sitiado. Aleluia. A Bíblia diz em Zacarias, capítulo de número 12, que os judeus, quando se sentirem cercados, o espírito de clamor da parte de Deus repousará sobre eles. Você está pensando que você é alguma coisa por mérito seu? Por argúcia sua? Por habilidades suas? Nem mesmo a oração é habilidade sua. É o Espírito Santo quem te proporciona isso. E os judeus, quando se sentirem cercados, a Bíblia diz no capítulo 12 de Zacarias, que o espírito de clamor da parte de Deus vai repousar no coração dos judeus, e eles vão clamar a Deus por socorro. A nação estará cercada, quando de forma repentina um estrondo acontecerá na nossa atmosfera. Que estrondo será este, pastor? Os pós-tribulacionistas acham que será o arrebatamento da igreja pós-tribulação, mas não será. É a nova Jerusalém que pairou na nossa atmosfera. O brilho da nova Jerusalém, bispo, é tão tremendo, é tão indizível, é tão profundo, é tão inexpressável, é tão singular, que Isaías diz que o sol, ele vai perder o seu brilho, e a lua vai ficar confundida. Como assim, pastor? A nova Jerusalém é tão gloriosa, que o sol vai ficar envergonhado e vai dizer: há alguém que brilha mais do que eu. A lua, ela vai ficar confundida. Por que a lua vai ficar confundida? Porque a lua brilha, pastor Moa, com o brilho do sol. Só que a lua vai olhar para Nova Jerusalém e vai ver que ela brilha mais que o sol. Vai olhar para o sol e vai ver que ele brilha menos que a Nova Jerusalém. Ela vai ficar assim. Levanta a mão para dar um grito de glória a Deus. Só quem estará com Cristo. Quando a nova Jerusalém pairar, que as potências dos céus forem abaladas, sairá de dentro da nova Jerusalém outro cavaleiro montado num cavalo branco. Apocalipse 19, versículo 11 diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Oracala Shuriamanai, ei, Vassubi cantai, oh glória. Outro cavaleiro branco, outro cavalo branco, e um cavaleiro assentado sobre ele. O seu nome é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há nos céus em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações que estarão sitiadas em volta de Jerusalém. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pastor, quem é este cavaleiro? Não é o mesmo cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, não. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 está na terra. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 está no céu. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 recebe uma coroa. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 é coroado. Ele é rei dos reis. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 recebe autoridade. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 tem todo o poder e tem toda a autoridade. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo
capítulo 6 é seguido por outros 3 cavaleiros com seus respectivos cavalos. Tem fome, tem peste e tem miséria. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 é seguido por um exército vestido de linho fino, branco e puro. A igreja estará com ele. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 vem implantar uma falsa paz. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 é o príncipe da paz. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é o filho mais importante de Satanás. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 é o filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 sobe do abismo. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 vem na Nova Jerusalém brilhando como o sol. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é o anticristo. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 é Jesus Cristo. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 não tem nome, é anônimo. Mas o cavaleiro do cavalo branco, ele é rei. Levanta a mão, meu filho, para dar glória ao Cordeiro. Ou tu dá glória ou tu dá aleluia. A única pessoa que está doente aqui sou eu. Receba a graça do Espírito. Receba o poder da vida. Jesus será visto visivelmente. As nações sitiadas em Jerusalém vão fazer guerra àquele que está montado no cavalo e ao seu exército, e vão disparar fuzis, tiro de canhão, só que não pode matar mais a gente. A morte não poderá nos matar, porque nós vencemos a morte. Estaremos em corpos glorificados. Eu vou esperar você adorar. Abra a boca, meu filho, é de graça. Tudo está relacionado ao casamento judaico. O pai escolhia a filha para o filho casar. E o filho ia e conhecia a moça. Pagava-se o dote. E o rapaz ia para a casa do pai trabalhar, fazer o pé de meia. Mas a saudade era tanta da noiva, que o noivo pegava o melhor amigo dele e dizia assim: vai lá na casa da noiva, da minha noiva, e veja como ela está. E o noivo saía da casa do noivo, ia lá na casa do pai da noiva e ficava lá alguns dias observando a moça, como que ela era socialmente, como que ela era espiritualmente, como que ela era moralmente. E o amigo íntimo do noivo voltava para a casa do noivo, e quando chegava lá, ele passava as informações da noiva para o noivo. Aí o noivo enlouquecia: eu quero casar. Olha para mim. A noiva sabia que ia se casar. A noiva sabia que ia? Não. A noiva sabia que ia se casar. A noiva sabia que ia? E sabia? A noiva estava pronta.
A igreja não vai se aprontar, a igreja já está pronta. O noivo saía de lá da casa do pai para buscar a noiva, e as virgens ficavam no caminho com lâmpadas acesas. Olha a parábola de Mateus 25, as 10 virgens. E elas gritavam: aí veio o noivo. A noiva que estava dentro de casa, que já estava pronta, saía correndo a encontrar o noivo no meio do caminho, e o noivo a abraçava e levava para sua casa. Jesus veio, conheceu a noiva, e ele disse: ó, fiquem aí que eu vou para a casa do pai preparar lugar. A saudade dele é tanta que ele pegou o amigo íntimo dele, o Espírito Santo, e disse assim: vai lá. O Espírito Santo veio e disse: ó, lá na Anade, ela está preparada, está esperando. Está tendo o último dia do janeiro profético. As trombetas estão apontadas para a terra. Jesus Cristo vem, a igreja será arrebatada. A igreja estará pronta. Não, a igreja já está pronta. Eu finalizo aqui. Um dos maiores presentes eu ganhei em 2021. Foi conhecer um pastor por nome de Abel Cidade. Eu estou me emocionando só em lembrar do nome do pastor. Ele é um velho. O filho dele ligou até para mim hoje, quando eu estava vindo de Sumaré com o David. Pastor Wilson, pastor presidente da aldeia de Maiauatá, no estado do Pará. Eu fui pregar num evento lá pela terceira vez. É uma aldeia, só que só do lado da igreja tem um centro de convenções com mais de 3.000 lugares. Só para você ter uma ideia. E eu conheci o pai do pastor Wilson, Abel Cidade. Não esquece esse nome, Abel Cidade. Um velho que faz hemodiálise toda semana. Faz hemodiálise porque ele pastoreou muitos campos, sempre campos muito pobres, ribeirinhos, e os ribeirinhos sofrem muito por causa da ameba. Os rins param de funcionar e é preciso fazer hemodiálise. Então ele tem algo aqui no braço dele, que é preciso toda semana ele fazer hemodiálise. Só que ele é muito para cima. Queridos, eu quando vi aquele homem, eu disse: pastor Wilson, eu posso ficar no quarto com o pastor Abel? Eu dou a cama para ele dormir, o senhor bota uma esteira ou um colchão e eu durmo no chão. Ele disse: não, pastor, você quer mesmo ficar com meu pai? Eu falei: quero. Irmãos, Deus estava naquele quarto. Toda hora que eu entrava naquele quarto, eu começava a chorar. As experiências do pastor Abel, cada experiência, irmão, cada experiência que Deus estava assim presente, confirmando o que ele estava falando. Primeiro que ele é um senhor de idade, ele não tem necessidade de mentir. E ele me contou uma história, uma visão que ele teve. Ele disse que Deus mostrou a ele como que as pessoas morrem e se perdem. Ele disse que acompanhou a trajetória da alma de um perdido. Uma pessoa sem Deus, quando tomba aqui, ele diz que a alma sai do corpo e a alma vai de forma deliberada, sem controle, numa estrada que a cada momento fica mais escura, e a pessoa tenta voltar atrás, mas a pessoa não consegue, porque tem uma força que é maior do que ela, que é a morte, que vai conduzindo aquela pessoa, vai conduzindo até o mundo das trevas.
Ele disse que quando chegou no mundo das trevas, ele viu um monte de seres, quadrúpedes, só que as 4 patas não ficam no chão, 2 ficam no chão e 2 ficam suspensas, caras de unicórnios, vários tipos de face de dragão, são os demônios que eles produzem uivos, e mesmo sem querer entrar naquele lugar, a alma do perdido vai sem controle, sem força para voltar, até que entra naquele lugar e não sai. E ele disse: Deus, o Senhor me mostrou isso, é tão feio, me mostre como que é a vida do salvo. E ele disse que um dia Deus abriu a visão dele. O caminho para o céu é uma escada que não tem fim, é infinita. Ele diz que o salvo, tem salvos, bispo, que sobe as escadas na boa, só que tem outros que vai com muita dificuldade. Meu Deus. Oh, meu Deus. Tem uns que vai passando, subindo aquela escada infinita, que vai na boa, só que tem outros que vão assim, sabe, puxando de todo jeito. Ele diz que tem gente se arrastando, tem gente que não tem perna, tem gente que não tem braço. Não é que no céu não vai ter perna e braço, é Deus mostrando que tem gente que vai para o céu com muita dificuldade, mas vai. E eu sei que é difícil a sua natureza. Ele disse uma palavra para mim que eu nunca vou me esquecer: nunca legisle a salvação de ninguém. Nunca diga fulano não vai para o céu. Quem és tu? Você não estava da noite anterior para o dia de hoje para saber como foi o dia dele, a noite dele com Deus. Ele diz que vai subindo aquela escada no infinito, e quando chega lá no infinito, aquela escada já não é mais uma escada que sobe, é um caminho que vai reto. Ele claramente disse para mim: pastor, tem gente que vai assim, ó, igual bebê, engateando, querendo ir, eu vou, você. Ele disse assim: não desista, não desista. Olha vai, a churecama. Não desista. Ele disse: todo esforço é pouco. Ele disse, bispo, que aquele caminho também é infinito, mas de repente tem uma espécie de guarita, e na guarita tem uma porta. Ele disse que tem gente que passa na boa, só que tem pessoas que passam na porta, mas passa muito apertado. Quem diria que aquele ladrão iria para o céu? E Jesus disse: hoje estarás comigo lá. E nesse silêncio, que é quando Deus mais fala conosco, quero fazer uma pergunta.
Quem está aqui que se afastou da igreja? Faz assim. Volta. Levanta. Vem aqui. Pastor, nunca fui crente. Não adianta segurar, porque chora, irmão, bota para fora. Hoje é o dia. Ore caramaia sirai. Estou te esperando. Pastor, eu não sou crente, vou na igreja sempre. Hoje é o seu dia de decisão. Cadê você? Vem cá. Estou te esperando. Traga essa pessoa que está perto de você, traga. Você que está aqui em cima, o mezanino aqui, galeria aqui, vem. Estou te esperando. Vem. Quem vai? Dá um salto dessa cadeira, fica de pé, levanta a mão, dá um grito de glória para o Cordeiro de Deus. Todo mundo me pergunta, pastor, eu vou conhecer as pessoas no céu? É claro, o céu não é um lugar de zumbi. Eu vou te ver lá, bispo. Eu vou conhecer você lá, meu filho. Só não vou ter sentimento de pai, mas eu vou conhecer você lá. As pessoas perguntam, pastor, eu não vou ficar lembrando das pessoas que ficaram na terra? Por exemplo, parentes que não foram no arrebatamento. Não tem como lembrar. Lá não tem esse tipo de sentimento. Você está aqui há 2 horas cultuando a Deus. Você está lembrando de alguma coisa, pastora? Você lembrou do seu carro que está no estacionamento? Você não lembrou de nada. E olha que você está aqui debaixo apenas de uma faísca de glória. Imagine num... Lá será a glória em sua plenitude. Talvez eu até vou achar você tocando alguma coisa por lá, porque lá não vai ter pregação, mas esse ministério aqui continuará lá. Esse ministério é eterno. Deus é alimentado pela oração e pela adoração dos salmos. Quem vai estar lá? Quem vai? Dá um grito. Não tá. Eu quero ouvir a igreja adorar a Deus. Fale uma palavra que glorifique a Ele. Fale. Sem som. Fale uma palavra que magnifique o seu nome. Fale uma palavra que possa bendizer o seu santo nome. Diga, eu te amo, Jesus. Fale uma palavra, fale. Eu vou esperar.
uma palavra que vir aos seus lábios. Dirija a Ele em forma de adoração. Fale, faça como o tecladista está fazendo, como o guitarrista está fazendo. Tem gente adorando. Tem gente adorando. Sem forçar, sem forçar. As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Aleluia! Coloca Hebreus 11 para mim aqui. Se você não dá um glória a Deus, eu vou sair voando, dar uma voadora em tu agora. Hebreus 11, põe para mim. Hebreus 11, versículo 6. Põe para mim. Hebreus 11, 8. Põe o 8. Depois vá para o 9. Enche o pulmão de ar e lê comigo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque Abraão esperava morte, choro, tristeza, dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, ou tu glorifica, tristeza, dor. E vai embora. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza, dor. Nunca mais, nunca mais. Abraão peregrinou, pastor Amanda, na terra. Morou em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão não esperava Canaã terrestre. Aleluia! Fala pelo menos a 3 pessoas: você não é daqui. Sua cidade não é Guarulhos, não é São Paulo, não é Salvador. Aleluia. Deixa eu falar algo para